Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É segunda-feira, 8 de abril de 2024. E nós estamos aqui. Estamos cheios de emoção, de prazer de estar com vocês após um intervalo do final de semana. Final de semana muito agitada na área da polícia e da política principalmente e da justiça. Temos muita coisa para comentar no nosso programa. É por isso que eu peço que vocês venham a nós, que comentem, curtem, compartilhem, deem aquele like de positivo e divulgando o nosso link, como sempre, aos amigos e aos inimigos. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O nosso preâmbulo é só para dar um tópico do que nós teremos dentro da nossa live. Esse aqui é o estúdio dele, lindo como sempre. Mas lá no estúdio 1 que eu vou interagir com vocês. No estúdio 2, aquele em que nós teremos a nossa sinopse bem enriquecida de informações. Também na área da justiça, parece que o Tribunal Superior, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, finalmente vai corrigir algo que está no ar e fazer a justiça realmente. Eu estou falando do julgamento que, pelo que eu vejo, não teria cabimento das acusações do ex-juiz, ex-ministro e agora senador Sérgio Moro. Mais uma vez pedido de vistas e já está 3-1 ao seu favor. Mais um voto e ele estará inocentado neste caso que, pelo meu modo de ver, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está corrigindo algo que não tem fundamento. Parabéns aos desembargadores que estão fazendo esse julgamento. Falando de justiça, também existe a grita de uma juíza da cidade do nosso interior, lá da Serra, de Bento Gonçalves. Os policiais queixam-se que passam trabalho para prender marginais e a juíza simplesmente os solta durante a audiência de custódia. E ainda pede para investigar os policiais diante da queixa dos marginais. Um exemplo que é dado: um homem foi visto que estava com um volume na cintura, foi abordado pela polícia, estava com uma arma raspada e foi conduzido. E ele disse durante a audiência e aos policiais também que ele havia comprado essa arma no mercado clandestino e não diria de quem foi. E também a juíza o liberou. E sabe o que aconteceu? Ele não foi em nenhuma das audiências solicitadas. E sabe qual foi o julgamento? Ele foi absolvido. Então essa é uma das queixas que está acontecendo na cidade de Bento Gonçalves, por exemplo, com a juíza local e a grita dos policiais que estão no dia a dia do enfrentamento com a marginalidade. A coisa está muito difícil lá. Também hoje sim temos uma aniversariante. É a minha irmã, é a Dalva Severo. Ela reside lá na cidade de Pareci Novo. Muita festa no dia de hoje. Comemorações serão lá no dia 20, em que ela vai comemorar junto com a sua vizinha que moram no mesmo ambiente, em Pareci Novo, que é a Jaqueline. E elas vão comemorar junto e eu estarei lá. Então, Dalva, parabéns, o presente está garantido. O aniversário é hoje, mas o presente será lá no dia 20. Parabéns e felicidades. Mas falando de notícias, que é muito importante, também no nosso programa, o ex-presidente Jair Bolsonaro se queixou no dia de hoje na imprensa que agora o IBAMA lhe deu 20 dias para que a sua defesa diga o porquê que ele estava incomodando aquela baleia jubarte. E ele foi multado em 2.500 pelo IBAMA. Mas esquecem eles
de que esse julgamento desse inquérito policial já foi feito pela Polícia Federal e parece que eles até andaram ouvindo a baleia e ela não se sentiu incomodada. Mas a conclusão do inquérito, fora a brincadeira, é de que não houve essa perturbação. Por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro está se queixando do IBAMA, que deu 20 dias, ou que pague logo essa multa de 2.500, o que é descabido. Também aquele caso, um julgamento que houve lá na sexta e no sábado, daquelas duas mulheres, mãe e madrasta. A mãe é a Yasmin Vaz e a madrasta a Bruna Natielli, que lá em 2021, na cidade de Imbé, eles mataram o menino Miguel, de 7 anos, era filho da Yasmin. E depois levaram numa sacola esse menino que pesava não mais que 15 quilos, com 7 anos. Imagine, além de tortura, que eles torturavam ele, faziam ele passar fome. E depois jogaram no rio. E o corpo até hoje não apareceu. Não adiantou no julgamento ela chorar, e a mãe disse que botou uma blusinha porque estava frio, para que ele não passasse frio, mas ela já o havia matado. Elas admitiram o crime, só que a defesa queria que não fosse muito longa a pena, mas elas ultrapassaram a 50 anos de prisão cada uma. Elas já estão em presídios separados, uma está em Guaíba e a outra está em Porto Alegre. Inclusive, a que era madrasta disse que já está com um novo caso amoroso lá no presídio em que ela se encontra. Mas parece que, por enquanto, a justiça dos homens está sendo feita. A defesa delas diz que vai apelar não para anular o julgamento, mas sim para reduzir a pena. Já o Ministério Público diz que vai apelar para que aumente a pena dessas duas, e realmente elas merecem. Por enquanto estão sendo punidas pelo menos pela justiça dos homens. Depois, pela justiça divina, eu acho que a coisa é mais pesada ainda. Falando agora de polícia, foi trazido hoje a Porto Alegre, pela Polícia Civil, o Maicon Donizete Pires dos Santos, o Red Nose, como ele é conhecido, 32 anos. Ele foi preso lá na quarta, dia 21, em Uberaba, Santa Catarina, e trazido hoje, porque ele é um dos líderes de facção criminosa aqui, tem vários crimes a responder. Vai ser uma limpa, pelo menos nesta área aí, porque ele era um dos cabeças e tinha uma liderança. Foi encontrado nesse lugar, não havia na casa, não tinha seguranças, ele não tinha arma e o lugar era tranquilo. É uma praia bem tranquila, onde essas lideranças procuram, e de lá eles atuam via online. Já lá no Rio de Janeiro, a justiça decretou a prisão preventiva dos donos de 3 cães pitbull que atacaram a escritora Rosiana Murray, que foi em Saquarema, lá no Rio de Janeiro. Segundo disseram, o estado dela ainda é grave. Ela deve ter perdido uma orelha e também um dos braços por ataque desses cães. Também na política internacional, o México diz que levará o Equador à justiça internacional por invasão na sua embaixada. Que aconteceu que a polícia invadiu a embaixada e prendeu ao ex-vice-presidente do Equador, que estava asilado na embaixada do México. Houve um transtorno e um problema diplomático internacional, inclusive o México retirou seus embaixadores e representantes da embaixada lá do Equador. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, hoje pela manhã, lá em frente ao Palácio Piratini, na Praça da Matriz, houve uma manifestação, principalmente dos funcionários da segurança pública.
mas foram muito poucas pessoas e, ao meu ver, a ampla divulgação foi feita muito em cima da hora. Muitas pessoas nem sabiam que haveria esse manifesto. Como havia uma quantidade relativa e boa de pessoas, o Eduardo Leite desceu e foi conversar com eles e deu aquela trova normal que ele dá, porque ele é um expert na área da política, mas conversa mesmo sobre valores, nada. E eles, os manifestantes, eram que ficariam acampados ali aguardando uma entrevista com ele. Mas ele insiste e ele diz que a pauta será a majoração, é a maneira de dizer aumentar, juridicamente, do ICMS, antes da sua missão internacional, que vai acontecer lá na sexta-feira. Uma comitiva irá junto com ele e eles irão viajar para a Itália e a Alemanha. Como vocês sabem, ele quer majorar ou reajustar o ICMS de 17% para 19%. Está insistindo na pauta e eu acredito que logo, logo estará fazendo isso aí, propondo a Assembleia, e a Assembleia, que nenhum governador teve uma Assembleia que o apoiasse tanto, vai aprovar com certeza. É uma questão de tempo e, segundo previsto, será logo, logo. E ele não acena nada ao funcionalismo público, reajuste zero até aqui. Sobre o desarmamento, o governo capixaba, lá no Espírito Santo, ele havia feito um projeto permitindo que os seguranças adquirissem armas. Mas o Supremo se agilizou e agora já formou maioria para derrubar a lei capixaba que liberava arma a esses vigias, Eles disseram que o Estado não tem competência para legislar nesse caso. Mas falando de desarmamento, o ministro da Justiça e Segurança, Lewandowski, que tem seguranças 24 horas, solicitou a renovação da sua posse e porte de arma. E o ponto principal, não fará aquilo que o cidadão comum faz, que é exame médico, psicológico e curso de tiro. Vai de contra a ideologia do PT, que é o partido da esquerda que quer desarmar cada vez mais a população. O nosso Rio Grande, na área policial, também foi bem agitada. Aqui em Gravataí, ontem à noite, um guardador de carros, após a saída de um baile que acontece ali num clube social, ele discutiu com um homem, levou 2 tiros e veio a óbito. Na parada 67, parece, de Gravataí. Também uma tentativa de assalto a uma joalheria acontecido lá no nosso interior, em Cachoeira do Sul. Eram 5 homens. Diante da reação do dono da joalheria, que atirou num dos marginais, ele fugiu. Eles foram no carro e logo após a polícia encontrou esse carro incendiado. Eles devem ter pego um segundo carro que foi interceptado pela brigada militar e eles fugiram. Num confronto com a brigada, 2 desses homens foram mortos, outros 2 foram presos e um 5º homem fugiu. Isso é no nosso interior do estado. Também no nosso interior, em Capão do Cipó, nesta madrugada, bandidos eles assaltaram um mercado e estavam também tentando assaltar uma agência bancária. Eles colocaram pneus na pista onde seria o acesso em que viria as forças policiais, mas eles conseguiram fugir e a agência bancária não conseguiram levar nada. É o nosso interior, na área policial, que está bem agitada. Também em Candelária,
Um homem foi reclamar do vizinho, os latidos do cão que estava fazendo muito barulho, e esse homem matou o vizinho. Segundo ele alegou, ele foi preso em flagrante, foi legítima defesa. Mas segundo a investigação, ele já tinha desavenças antigas. Isto aconteceu em Candelária, também no nosso interior. Mas vejam o que nós estamos formando nas nossas faculdades, nos cursos superiores. A Unicinos, ali em São Leopoldo, está promovendo e patrocinando um evento que reza sobre imagens que dizem que Israel está cometendo um genocídio lá na faixa de Gaza. Eles estão seguindo a linha de raciocínio do presidente Lula. Esta é a formação das nossas faculdades. Pessoas com ideologias políticas que condenam os países constituídos e apoiam grupos terroristas como o Hamas. O nosso Pix, criado no governo Bolsonaro, bateu um recorde e supera 200 milhões de transações em um único dia e bate um recorde. Lá no Ceará, que é o celeiro eleitoral do PT e da esquerda, parece que a coisa não está muito boa. Professores foram agredidos por seguranças durante uma palestra do presidente Lula. Ele estava junto com o governador, que é do PT, é o governador Elvani, e esses professores portavam cartazes. Foram arrancados por seguranças e elas foram agredidas. Parece que agora o apoio ao governo Lula não é o mesmo, principalmente dos professores e o governo que é do PT. Diante deste fato e de muitos outros fatos que estão acontecendo durante as viagens ao Brasil do presidente Lula, que diz que agora viajaria pelo Brasil até para testar a sua popularidade, mas ele convocou assessores de ministérios para uma reunião e o objetivo é discutir a popularidade do governo Lula e qual a estratégia a ser adotada e para que eles atuem no sentido de melhorar a imagem do governo. Aqui o nosso Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade o uso das Forças Armadas como poder moderador. Já ministros em algumas palestras já haviam dito que o Supremo Tribunal Federal era o poder moderador da política brasileira, o que não é correto. Um pouco da guerra que está acirrada, Israel lançou novos ataques aéreos no Líbano neste domingo, dia 7, e atingiu um complexo militar e 3 outros locais com infraestrutura do Hezbollah. Foi na cidade oriental de Baalbek, lá no Líbano. Não sei se a pronúncia é essa, mas o bombardeio houve. Aqui em Porto Alegre, nessa segunda, foi ampliada a vacinação, o público-alvo. Mas calma, não é contra a dengue, que está uma epidemia terrível no Brasil todo, não. É contra a gripe. Vocês pensaram que era contra a dengue? Não. O governo federal agora anunciou que terá um lote grande de vacina contra a dengue, através da ministra da Saúde, Anísia Trindade, que é uma socióloga, lá em 2025. Então aguardem, a epidemia tende a crescer, infelizmente, e vacina em maior quantidade só no ano que vem. E se você tiver dinheiro, vá até a farmácia e na rede privada tem, embora seja de 300 a 400 reais, e ela é em 2 doses. Também um ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, ele disse que o governador Tarcísio e o secretário de Segurança Pública, Derrite, deveriam ter
uma aula com Lewandowski sobre a atuação da PF aos foragidos de Mossoró, no Pará. Mas não esquece ele que despejaram dinheiro, mais de 3 milhões de reais dos cofres públicos, e estavam procurando num estado e eles foram presos a 2 estados depois, no Pará, no Marabá. Mas como ele é da esquerda, elogios ao ministro Lewandowski. Mas a maneira que foi preso, os 2 foragidos foram presos lá em Marabá, com mais 4 comparsas que seriam seus seguranças. Um fuzil foi encontrado num primeiro momento. Agora, uma vistoria mais detalhada no veículo, mais um fuzil foi encontrado. E outra, os marginais, os presos, foram levados de volta a Mossoró e ficarão isolados. E um acusou que um policial o agrediu. Mas se fosse em outra situação, eu acho que em uma outra gestão, eles não seriam tão somente agredidos. Mas elogios do ministro, que é do governo Lula, tecendo comentários e tentando denegrir o bom serviço prestado pelo Tarcísio e pelo Derrite, lá em São Paulo, em que a criminalidade é muito grande, mas está sendo combatida à altura pela força de segurança e a competência desses homens no comando. E deixamos para o final do nosso preâmbulo a pauta principal dos problemas que estão acontecendo. Aquele confronto do bilionário, o segundo homem mais rico do mundo, o Elon Musk, que disse que não cumprirá exigências do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que vai desbloquear todas as ordens judiciais de bloqueio das contas no X, antigo Twitter, que é a sua plataforma, sob pena dele retirar o seu gabinete do Brasil. Dinheiro, para ele, não é problema. Já o ministro Alexandre de Moraes o incluiu ali nesse inquérito das mídias digitais, incluiu o Elon Musk, e agora também decretou que a cada um desbloqueio que ele faça de contas por determinação da justiça estejam bloqueadas, que ele liberar 100 mil reais de multa. Mas Elon Musk diz que mais vale a sua honra do que valores. Dinheiro, ele está nem aí para isso. Mas, com isso, nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos lá, ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, falar com os nossos amigos. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem
e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos. Agora sim, programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E agora, 21 graus a temperatura. Logo que nós começamos a nossa transmissão, nós estávamos com 23 graus, uma noite muito agradável. E daí, nós, sabendo disso aí, temos que ter a satisfação de estar com vocês segunda-feira, muito boa a temperatura, nada melhor do que estar Pauta Livre. Eu até havia debatido ali com o Thatcher Leme Silva, ele é filho do casal da Janeia e do Henrique, só vem nas boas. Ele só vem quando o Grêmio ganha, e agora o título, então, veio todo gaboso aí, mas tudo bem. E a alegria de ganhador, nós só temos que engolir e aguentar, né? Nós, outros colorados, hoje não vieram. Alexandre Marques, nosso expert, o Zé Sanguiné, o meu irmão Coronel Severo, a coisa tá feia, não é possível. Mas logo nós vamos lá para o estúdio 1. Por enquanto estamos aqui no estúdio 2. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro agora reclamou hoje nas redes sociais o IBAMA, que o multou em R$ 2.500 por importunar a Baleia Jubarte. Mas ele foi inocentado. A Polícia Federal, até brincando, disseram que eles deveriam ter ouvido até a Baleia Jubarte, que ela não foi incomodada. E o IBAMA continua assistindo e deu 20 dias para que a sua defesa diga alguma coisa e ele pague a multa. É o cúmulo. Todos os órgãos agora, eles pegaram o ritmo de outros órgãos. Dou tanto tempo para se manifestar, mas só para alguém que é da direita. Da esquerda, não. Aquele caso Miguel também, que aconteceu o julgamento em Tramandaí do crime que houve lá no Imbé, lá em 2021, em que aquelas duas mulheres, mãe e madrasta, que eram um casal, foram condenadas a mais de 50 anos. Foi feito a justiça e nós gostamos demais do resultado. Mas o Ministério Público ainda não está contente. Vai recorrer do caso. Mas logo nós vamos tecer mais comentários. Eu vou lá no estúdio 1, que os nossos amigos já estão entrando aí, inclusive lá do Sul Rebox, assim, você vê a bolinha de gude, kkk, aí brincando desse jeito, para reclamar nos jogos que ficará melhor para todos nós. É isso aí, então vamos lá. É brincadeira, mas nós estamos aqui e eu aguentando os gremistas. Não é possível o pessoal tá desse jeito e dessa forma. Mas número 1 hoje foi a Janei Lima, também gremista. Claro que está muito contente. O que eu vou fazer? Vou do Colorado e fomos derrotados. Ela diz assim: boa noite a todos participando do Pauta Livre. Parabéns a todos os gremistas por mais um título de campeão gaúcho. E merecido. O que vai se fazer, né? Foi dentro das regras do jogo, dentro das 4 linhas. Nós só temos que nos render, para a minha tristeza e dos colorados,
que estão escondidos na moita, parece que o Alexandre Marques já compareceu lá, mas posterior, pela ordem cronológica, é que eu vou responder a ele. Depois veio ele, outro gremista, por acaso, e componente do Casal 20. É o capitão Henrique da Silva e Silva, e veio com aquela corneta bem parceira. Boa noite, amigos do Pauta Livre, em especial a todos os gremistas campeões do Sul. Não, do Rio Grande do Sul, que é isso. Agora vai dizer que é a região Sul, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Não, é só do Rio Grande do Sul. E aí tá ele, o outro gremista, Jorge Antônio, é nosso emissário, principalmente na área do esporte, está sempre nos dando informações, coberturas e imagens e de jogos que acontecem no nosso amador e no varziano, e nós só temos a agradecer. Ele colabora muito com a nossa edição, pois somos um dos administradores lá no Facebook, na página dos Coroas de Canoas. E eu, então, muito obrigado por estar conosco, Jorge Antônio. Aí depois ele que eu falei que vem só nas boas, é o Thatcher Lima e Silva. Saudações tricolores. Eu espero que o Grêmio ganhe todos os dias. Pelo menos todas as segundas, quartas e sextas. Daí o Thatcher vai vir conosco. Senão, ele fica na moita escondidinho. Ele diz assim, ó. Aí teceu vários elogios aí para o Grêmio, muitos deles que eu não concordo, mas tudo bem. O Alberi Nascimento Cardoso diz assim, boa noite, amigo Severo. Todos os times grandes de cada estado se sagraram campeões. Só deu zebra com o Vitória, lá da Bahia. Agora o Grêmio é time grande. Tu já estavas quase jogando a toalha, inclusive dizendo que o Renato era distribuidor de camisa. Não é possível. O que faz uma vitória, é isso que eu digo. E um título, então, muito melhor do que isso. O Thatcher também disse que agora ele faz um L, mas é de Elon Musk. É aquele homem que confrontou o todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É isso aí. E o Alberi complementou, dizendo assim, ó, acho que o único título que poderíamos ganhar seria o Gauchão. Então cumprimos o nosso título, que é nada, isso é muito pouco. O Gauchão é muito pouco para aspirações de um time, inclusive que colocou dinheiro, segundo dizem, embora que isso for o Grêmio, disse que colocou mais dinheiro no mercado adquirindo atletas que o próprio Inter, é o que foi dito. Depois veio ela, a segunda representante da ala feminina do nosso programa, é a Elvira. Ela é a mãe do nosso amigo João Batista e fala do lugar mais distante que mantém contato conosco, pelo menos aqui na nossa live. É lá de Arujá, São Paulo. E ela nos dá uma boa noite e nos desejando um bom programa do Pauta Livre. Muito obrigado. Daqui um pouco deve vir o seu assessor, o João Batista, uma vez que ele sempre é praticante católico ferrenho lá no coral da igreja, está sempre apoiando a Elvira, inclusive nas edições conosco, e nós ficamos agradecidos que ela já está desdobrando e já tem como assíduo a participação do nosso programa, que é todas segundas, quartas e sextas. O Thatcher, diante da crítica que eu fiz, que as competições de Sul-Americana e Libertadores estariam mais fracas que o brasileiro, inclusive os clubes que se apresentam a ele disse que está brincando, que a Libertadores sim é forte, a Sul-Americana não, mas melhor assim. Ele disse que é de segundo plano, mas é uma questão de escalonamento de nível, embora que seja uma competição internacional. Aí eu brinquei que estamos esperando o Grêmio, porque quem ficar em terceiro lugar na sua chave ainda tem uma chance de disputar numa outra etapa a Sul-Americana. Claro que o Grêmio, né, tem que fazer força para que não fique em quarto lugar na sua chave, que daí sim, aí estaria fora da competições internacional, pelo menos nesse ano. Mas ele diz que aguarda o tetra. Tudo bem, a esperança é a última que morre, mas uma vitória dá muita alegria e nós só temos a agradecer. Também o Alexandre Marques, e ele diz assim, boa noite, Severo. Teve emoção na final do Gauchão. Novamente este ano o Grêmio se aproveitou e conquistou o Gauchão. Agora no próximo final de semana começa o Brasileiro. E o Brasileiro, segundo a gente está vendo as equipes aí, vem forte. É isso aí.
eu já disse que o nosso nível, claro que não é um parâmetro gauchão, mas a nível nacional, eu acredito que mesmo com grandes contratações, jogadores que estão se destacando, mas nós estamos confrontando adversários fracos, no meu modo de ver, né? Porque o esperado seria Grêmio e Inter, mas o futebol é desse jeito, não tem uma escrita, né? E é por isso que ele é uma caixinha de surpresa e por isso que ele é tão atraente. E o Brasil, embora que menor nível, ainda é considerado o país do futebol. Esse título nós levamos aí, embora que eu acredite que ele já está se esvaindo e já não é bem assim. Os celeiros eu acho que está lá na Europa, mas futebol é dessa forma. O João Batista Romero, chegou ele, é o filho da Elvira, falando lá de Arujá, e disse: amigo Severo, um abraço, muito obrigado para todos nós, e receba também o nosso abraço e o nosso cumprimento, coisa boa que estáis conosco. Esse fala lá de Arujá, mas outro fala, esse sim, é de Gravataí, é o Manequinhas. Ele diz assim: boa noite a todos os telespectadores. Complementou o faceiro, o João Batista, diz assim: ó, Palmeiras, tricampeão paulista, títulos estaduais, Arujá, São Paulo, mas também levou um susto, hein? Também não dá para ficar com toda aquela alegria, levou um susto danado. Pela terceira vez conseguiu reverter no segundo jogo, mas abra o olho que não vai ser sempre assim. Mas o Palmeiras está com um excelente plantel, tem um elenco também muito caro, de qualidade, e merece o título. Parabéns a vocês, porco, campeões, mais uma vez, como disse, lá em São Paulo, que é uma competição bem mais forte do que o nosso gauchão, com certeza. Manequinha diz assim, ó, que enredo esse Alexandre de Moraes está arrumando? E agora o Alexandre de Moraes, ele tem um compromisso de fazer com que se cumpra a lei, né? Agora se manifestou até aquele que estava escondido na moita, que não se manifestava há muito tempo, o Barroso, que é o Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, dizendo que alguém que está com a plataforma no Brasil tem que respeitar as leis do Brasil. Mas eu acho que tem muitos juízes que também não estão respeitando nem as leis e nem a Constituição. Daí precisa vir um estrangeiro e outra. Agora essa polêmica aí, inclusive se Alexandre de Moraes bloquear o X ou o antigo Twitter aqui no Brasil, daí vai ficar escancarado para o mundo todo de que acusações feitas, inclusive por parlamentares que foram lá nos Estados Unidos e agora vão à Europa denunciar fatos que estão acontecendo aqui, que contrariam algumas coisas das nossas escritas, aí, em relação ao mundo, o Brasil não será visto com bons olhos. Já chega às opiniões do presidente Lula, que primeiro, entre Rússia e Ucrânia, que é o invasor, deu razão à Rússia. Israel foi invadido, as pessoas foram massacradas, as mulheres estupradas, crianças enforcadas, e ele deu razão ao Hamas, colocando como cortina de fumaça os palestinos que são lá da faixa de Gaza. Tudo isso faz com que o nosso Brasil cada vez seja visto com olhos diferentes do que a nossa democracia apregoa. E agora, com esse controle das mídias sociais, com isso aí agora, inclusive a PGR acelerou ainda mais para aumentar o controle das mídias sociais, o que o pessoal de esquerda aplaude. Mas quando acontecer com eles, eles vão ver o que é bom. A hora chega e aí é ruim para todos. Mas por enquanto ele só aplaude. Os Manequinha, o João Batista daí complementou assim: o Abel Ferreira no Palmeiras em 3 anos, 10 títulos. Inclusive a presidente diz que quer que ele fique ainda há muito tempo. Ele quase que foi para o mundo árabe, andou balançando dinheiro, ofereceram e muito, mas o Palmeiras se obrigou a oferecer também uma quantia bem maior, e ele fazendo o contrassenso, porque a vida na Arábia Saudita
não é nada boa, principalmente para os familiares. A esposa lá, mulher, não tem vez. Então, por isso que restringe muito esse dinheiro oferecido pelos árabes, mas a família desses atletas não concorda com muitas atitudes lá. A mulher é colocada em segundo plano, e não é o caso que acontece aqui no Brasil. É liberdade total, até demais a liberdade aqui. E ele diz assim: boa noite, amigos telespectadores do Pauta Livre. Quem disse isso é o Zé Sanguiné, que está lá em Rondinha, e diz que lá 24 graus agradável. Quando nós começamos o nosso programa hoje, estávamos com 23 graus. Agora, quando eu comecei a interagir com vocês, mais ou menos 21 e 30, já estávamos a 21 graus. A temperatura está caindo, claro que de uma maneira moderada, pois estamos no outono. Então, uma noite agradável para dormir. E tu, que está nesse paraíso aí desse litoral de Rondinha, alongando o teu lazer aí na praia, só tem que aproveitar. E o Zé Sanguiné diz assim: ó, eu já curti e acionei o sininho. Como sempre, façam isso todos vocês. E assim: parabéns, João Batista de Arujá, porco na cabeça, melhor do Brasil. Agora tu tem Zé Sanguiné. Primeiro nós pensávamos que o Inter seria o melhor do Brasil, e era o que torcíamos. Mas nem aqui no Rio Grande. Ficamos para trás, ficou aqui o Grêmio o melhor. Falando de melhor, hoje eu tenho que repetir mais uma vez. Tem uma aniversariante, a minha irmã Adalva Severo. Ela reside lá no Pareci Novo, está de aniversário hoje. Parceira, esbelta, linda, como toda. Eu tenho mais 3 irmãs, são 4 no total, e só tenho a agradecer a Deus e também poder parabenizá-la. Dalva, um feliz aniversário. Aí veio ele, o gremista, o Laurino Nispit, o homem que domina as mídias sociais, além de no esporte amador e do varziano, pequeno, grande goleador. Ele pensava que só disputar o Gauchão Master já estava no top da sua carreira, agora vai disputar o Brasileiro Master, o Mundial Master. Não é possível, né? E ele está muito contente, mas esse homem domina e sabe como ninguém como tratar as mídias sociais, além dos atos sociais que ele faz ajudando os mais necessitados. Segundo ele mesmo diz, né, ele teve uma infância humilde, conseguiu evoluir e agora está aí, tem uma boa família. Inclusive a esposa dele, a Elis Regina, que esteve de aniversário a semana passada e foi parabenizada por nós. E ele assim: boa noite, amigo Severo. Um like e um clique no sino. E um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. É isso aí, Lauri. Essa recomendação tu estás sempre dando, como o nosso amigo Zé Sanguiné está dando, o Luiz Henrique está dando, mas o pessoal parece que não é adaptado às redes sociais. Além de estar conosco aqui, de dar um like, comentar, depois nós colocamos o nosso programa lá na plataforma do YouTube, no canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neto Severo. Lá também vocês devem tecer um comentário. Não é possível, nós temos um canal com 235 mil seguidores e o pessoal não comenta. Inclusive nós movimentamos ele todo dia. Quando nós não temos uma live, nós também colocamos alguma edição de notícias que estão acontecendo e o pessoal não se manifesta. Tem que se manifestar, dizer qualquer coisa do seu pensamento. O homem não pode ser omisso. Claro que nós temos que ter muito cuidado, inclusive num período bem delicado que nós estamos, inclusive controle total das mídias sociais, agora vindo as eleições para prefeitos e vereadores, muito mais restrições vão haver, mas por enquanto o nosso público se porta dessa forma. O pessoal sabe como se expressar, até para tecer uma crítica, como deve se portar. É um público seleto e é uma seleção natural que aconteceu. Não fomos nós que fizemos isso. É graças a vocês que fazem com que esse nosso programa tenha sempre essa qualidade de imagem, som, e vocês contam e colocam na agenda de vocês todas as segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Então aquele compromisso que eu tenho, que eu me dedico, todo o tempo fico vendo as notícias, até para que, se vocês vierem ao debate, o nosso público não é muito adepto a isso, mas se vierem ao debate,
nós temos que ter pelo menos conhecimento básico do que está acontecendo para saber do que vocês estão falando, e desta forma nós conseguimos contornar e levar o nosso programa. O Sanguiné diz assim, ó: o Inter com esse presidente comunista não vamos ganhar nada, infelizmente. Diz ele, porque ele foi um candidato pelo PT, embora que diga que não, e depois do que ele causou um mal-estar nos colorados, que ele sabe que a região sul aqui, em tese, é de direita, e deu aquela camisa personalizada quando o Inter foi jogar em Brasília ao presidente Lula, e isso repercutiu muito mal, e o Inter deve ter perdido muitos sócios nesse jogo que ele fez, que pensou ele ser de marketing. Mas assim mesmo ainda tem pessoas se associando, e nós não podemos querer que um time seja arrasado por causa de uma presidência. Haverão novas eleições e nós estamos torcendo sempre para que o Inter evolua cada vez mais. O Laurinho Spitz diz assim, ó: Severo, manda aquele abraço a todos do Esporte Clube Boa Vontade, que estão todos felizes com a nossa classificação para as finais da Copa Amizade número 3, lá de Canoas. Pessoal do Boa Vontade, parabéns pela competição, venceram mais uma partida e agora rumo à final. Muita concentração, hein? E o Laurino Spitz, além de jogar lá, também é encarregado das mídias sociais, e ele divulga bastante essa equipe aí. O Boa Vontade, é ali no bairro Niterói, em Canoas, e está disputando embora que não seja pela federação, mas essa Copa Amizade número 3, e vai rumo ao título. É o segundo ano que disputa, pelo que eu saiba, né? Embora que eu não acompanhe muito essa competição. Manequinha disse assim, ó: programa recheado de notícias e muito movimentado. Bom, recheado de notícias nós estamos. Agora, movimentado, parte de vocês é que colaboram com todo esse movimento que nós temos, dão a sua opinião, e nós, de uma maneira coerente, enquanto que vocês respondam de uma maneira que não inventem de bloquear a nossa página, eu vou seguindo o que vocês dizem, quase que leio a risca, mas temos que ter sempre muito cuidado como nós nos portamos, porque as redes sociais, quer queira, quer não queira, elas estão sendo muito bem vigiadas, né? Uma boa noite, Zé Sanguiné. Quem está dizendo é o João Batista, lá de Arujá, São Paulo. Só dá Palmeiras desde 2015 até agora 14 títulos, está bem situado e torcendo por um time campeoníssimo, hein, João Batista? Agora veio ele, um colorado, embora que seja derrotado, mas não perdemos a esperança. Temos aí Sul-Americana, temos aí Copa do Brasil, temos aí um brasileiro, Betão, lá de Marisul, foi para lá com a sua esposa na época da Covid, e por lá ficou naquele paraíso lá. E agora ele, antes era jogador de futebol, agora é maratonista. Ele assim, ó: boa noite, amigo do Pauta Livre, aquele abraço. Dia maravilhoso aqui em Bé, balneário de Marisul. Como você sabe, é balneário, né? Mas pertence ao município de Imbé. Mas está aí num paraíso aí, Betão. E ele diz assim, ó: Sanguiné, tem muitos nomes, mas a bola é fraca. Vídeo queridinho do Severo, apagadíssimo. Ele se reporta aquele cara que é o Alan Patrick. É um cara que joga com uma inteligência sem igual. Mas, Betão, tem diferença. Tu já entendeu de futebol e já jogou futebol. Agora é só comigo. Eu é diferente. Eu continuo entendendo de futebol, só não jogo mais. E tu agora és maratonista. Então, eu vou te deixar fora com a tua opinião aí, porque quem diz que Alan Patrick não joga futebol, que é reconhecido pela crônica brasileira toda vez que o Inter joga, e também pelos gremistas, é piada, né? A mesma coisa que dizer que o Luis Soares não jogava só porque era gremista. Quem entende de futebol sabe disso. Mas é isso aí. Então, o Laurinho disse assim, ó: sabe do que mais, Severo? É a terceira vez que eu chego na final dessa Copa Amizade 3. Só eu em Canoas, ou Nova Santa Rita, por enquanto, chego pela terceira vez na final. É isso aí, Laurinho. E tu bota gols mesmo, por isso que eu sempre trato, tu tens uma estatura pequena, mas é um grande homem e é um pequeno grande goleador.
aterroriza a defesa, e eu sei disso porque já vi muitas vezes. O Zé Sanguiné também tá aí, ó. Grande abraço ao clube, boa vontade. Olha, ó, é o Zé Sanguiné lá de Rondinha, Lauri, que tá dando um abraço pro pessoal aí. E tu, com certeza, no nosso programa, agradecendo ao Sanguiné. O Betão disse assim, ó, Sanguiné, tem muito nome. Isso aí é que eu já havia respondido, e até já dei uma cutucada ali no Betão, que ele tem a opinião dele, e eu tenho a minha, mas dizer que um grande jogador como Alan Patrick não joga nada é piada. É isso aí. Mas torcedor é desse jeito, ainda mais agora desgostoso, porque o nosso Inter perdeu, aí ele acha ruim os jogadores. O Inter é um celeiro de craque. Até a imprensa está dizendo que não sabe como o Cudê vai se ver para contornar esta situação. Mas eu vou dar uma ida então lá no Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, quase ao termo do programa. Senão vocês vão pensar que nós não temos Estúdio 2, está aqui, ó. O Estúdio 2, lindo como sempre. Eu vou para lá e vou para cá e esse é bom. O Zé Sanguiné entrou lá e eu vou ter que ir lá no Estúdio 1 para responder para eles assim, ó. O problema do Inter é a discrepância de salários. Alain, 1.100.000. Maurício, 250. Borré, 1.800.000. Não, isso aí a gente sabe que existe no futebol. Na várzea também tem. Aquele jogador que vai por amor à camiseta, que é o normal. E daí, o que acontece? O que acontece é que o jogador só vai contigo, é tu que ganha mais. Agora, se eu sou o reboque, diz assim, ó, diz aí o teu nome, que é vem o figurativo, que é o Sul Reboque. Olá, boa noite, Severo, legal o show, seu programa. E quando você vai pagar uma cerveja para nós? Mas ele tá falando porque participa lá com o pessoal, brinca junto lá, sempre participa de churrascos, galetos. Eu não participo e também não bebo, né? Não bebo água, não bebo bebida de álcool. Aí tá brincando ali o Juan, ele está brincando, mas é isso aí, não tem nada a ver. Mas eu vou dar uma passada aqui no Estúdio 2. Olha aqui, ó, tem um estúdio aqui, não é possível. O pessoal nem estava sabendo que nós tínhamos isso aqui. Mas, como no Brasil aumentam as queimadas na Amazônia e não dá mais Ibope, mudou o governo. Ela foi detida em protesto lá na Irlanda contra subsídios dos combustíveis fósseis, bloqueando acessos da principal a uma autoestrada lá em Haia. É aquela que grita pelo mundo afora, aquela coisa riquinha que não trabalha nada, está sempre protestando. O Brasil não dá mais Ibope, ela foi detida lá em Haia, mas ela tem uma rede à sua volta e sai logo aí. Na distribuição de verbas do governo, Lula, a Rede Globo, recebe 60% dos valores. Por isso que eles promoveram um evento lá. Um exemplo que nós temos, a Rede Globo não piou nada. Um evento que foi promovido pelo próprio Lula lá no Ceará, por seus apoiadores, e lá é o celeiro eleitoral do Lula, né? Mas umas professoras estavam colocando cartazes criticando, principalmente o governador, e vaiando. O Lula mandou, e o governador mandou os homens tirar o cartaz dessas professoras. Parece que não estão gostando muito do novo governo, que é o governo Lula, que apoiavam e muito. Também um jornalista está balançando pela coerência nos seus comentários, e inclusive tecendo também comentário e apoiando o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro do julgamento que ele está enfrentando ali no Paraná. É o jornalista Demétrio, ele é da Globo News. Ele defendeu também
o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo bombardeio de críticas que ele está levando. É isso aí. Então agora ele está a perigo da Rede Globo, não está seguindo a linha desta emissora, como você sabe, ganhando todo esse dinheiro. Quem coordena o que deve ser dito é o governo atual. Também nessa sexta-feira, 5 de abril, na sexta-feira passada, o presidente Bolsonaro foi a Maceió, na Alagoas, e recebeu o título de cidadão honorário maceioense. Ele é um popstar aonde anda, o que causa uma ojeriza na esquerda. A OAB do Brasil finalmente se manifestou quanto à multa aplicada ao advogado Paulo Farias, defensor do Daniel Silveira, aplicada pelo Alexandre de Moraes, dizendo que não é competência de Alexandre de Moraes, isso aí disse a OAB, de multar advogados em R$2.000, e se tiver que punir, esse órgão competente seria a OAB. Mas o Supremo Tribunal Federal é que decide de quem é a competência, e eles dizem que a competência é deles. Lá no sábado, no dia 6, faleceu um grande cartunista, o maior cartunista do Brasil, o Ziraldo, aos 91 anos. Mas tudo que é bom tem início, meio e fim, e o nosso programa também está terminando. 22 horas. O Pauta Livre, nesta segunda-feira, está se despedindo de vocês. E lá na quarta, quando o Inter vai ter um jogo pela Sul-Americana, às 21 horas, nós estaremos aqui com o Pauta Livre, o que não atrapalha o nosso programa em nada. Eu só desejo que vocês fiquem com Deus, aproveitem. Então o nosso encontro será lá no dia 10, às 21 horas. Até lá e fiquem com Deus.